Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dando continuidade à nossa série em Efésios. Hoje veremos o texto de Efésios capítulo 5, dos versos 22 até o verso de número 24. Aqueles que quiserem abrir as suas Bíblias e acompanhar a leitura, Efésios capítulo 5, verso de número 22 até o verso de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Essa é a palavra do Senhor para hoje. Vamos ao nosso Deus em oração. Misericordioso Deus, que as palavras da minha boca e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Amém. Meus irmãos, no sermão do último domingo, do domingo passado, nós vimos que a submissão mútua no meio da igreja, a submissão a cada um dos crentes, é o fundamento para a unidade e para a santidade do corpo de Cristo. É isso que nós vimos na semana passada. Submissão mútua, verso de número 21, anterior ao nosso texto. O apóstolo Paulo nos fala a respeito disso. A submissão mútua é o fundamento para a unidade e para a santidade do corpo de Cristo. Sendo também, meus irmãos, uma evidência de uma vida cheia, plena do Espírito Santo. Contudo, meus irmãos, Paulo destaca que não é qualquer tipo de submissão que agrada ao nosso Deus, não é qualquer tipo de submissão que é boa para a vida da igreja. A submissão, meus irmãos, que agrada a Deus e é benéfica para a igreja, é aquela que é feita no temor de Cristo. Submissão que é feita no temor de Cristo, isso é, o tipo de submissão instituída por Cristo e o tipo de submissão feita em reverência a Ele. Não é qualquer tipo de submissão, mas o tipo de submissão instituída por Cristo e feita em reverência a Ele. Quando nós, meus irmãos, pensamos em submissão, é comum nós imaginarmos alguma forma de escravidão, alguma forma ou outros modelos abusivos de subjugação do nosso próximo. É comum nós pensarmos esse tipo de coisa. Infelizmente, existem muitas formas modernas de subjugar pessoas, subjugar povos, de forma que quem exerce isso de maneira mais clara nos dias de hoje são os próprios governantes. São os nossos governantes. Quem exerce esse tipo de submissão, de escravidão, de maneira mais clara, ou até mesmo grandes empresas, big techs, que ao estabelecerem regras e estilos de vida totalmente arbitrários e pecaminosos, tentam nos impedir de obedecer a Deus, ou em outras vezes, nos coagem a fazer aquilo que o Senhor não nos ordena. Essas são as formas mais claras de subjugação e escravidão que nós podemos ver nos dias de hoje. Pensamos que somos totalmente livres. Pensamos que temos plena liberdade, mas o fato é que principalmente os nossos governantes nos colocam um fardo, nos tratam como escravos. No entanto, meus irmãos, a realidade é que a submissão que as Escrituras estabelecem é, acima de tudo, uma manifestação de amor e uma manifestação de verdadeira liberdade. De forma, meus irmãos, que nós podemos enxergar, nós podemos ver esse modelo de livre submissão amorosa na pessoa do próprio Deus. No próprio Deus nós podemos enxergar. Na vida triuna de Deus, como as Escrituras nos ensinam, existe uma hierarquia entre as pessoas da própria divindade.
uma liderança eterna e uma submissão eterna que são manifestadas até mesmo na vida da Trindade. Deus Pai é, por natureza, o Pai. Pai na sua vida triuna, e, portanto, ele não é pai sem ter um filho. Ele é a eterna fonte do amor da Trindade. Ele é eternamente o Pai do Filho e a fonte primária do ser do Filho e do Espírito Santo. O Filho, por sua vez, sempre se deleita, sempre tem prazer em fazer a vontade do Pai. E, logicamente, ele não é filho sem ter um pai. Portanto, meus irmãos, em uma visão bíblica, submeter-se ao seu pai é o que é esperado de um bom filho. É o que todo pai espera do seu filho. Obediência, submissão. Seja ele um filho humano de um pai humano, mas também seja ele um filho divino de um pai divino. E o Espírito Santo, por sua vez, é sempre o Espírito do Pai, sempre o Espírito do Filho e submisso a ambos, enviado por ambos. E isso, meus irmãos, não implica em inferioridade, não implica em superioridade de nenhuma das pessoas da Trindade. Todas as pessoas são iguais, mas elas se submetem em amor. Se submetem em amor. Assim, meus irmãos, o ponto principal que eu quero evidenciar aqui é que tanto a liderança amorosa quanto a submissão são questões eternas na vida do próprio Deus. Tanto a questão da autoridade, da liderança amorosa, quanto a questão da submissão são questões eternas na vida do próprio Deus. Portanto, meus irmãos, elas fazem parte da ordem eterna das coisas. Não são, como muitas pessoas vão dizer, características temporais, fruto de uma cultura. Não são. Não são coisas criadas simplesmente para oprimir certas classes de pessoas ou favorecer outro tipo de pessoas. Não são. Hierarquias sempre existirão e, de fato, elas são necessárias e benéficas para a boa ordem da realidade. O que pode variar, meus irmãos, logicamente, é quem executa determinada atividade, mas a liderança e a responsabilidade sempre serão atribuídas a uma pessoa específica. Sempre. Sempre uma pessoa específica terá papel de liderança e responsabilidade. E isso é bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Assim, meus irmãos, a partir do verso de número 22, Paulo então começa a estabelecer que essa realidade inescapável da submissão e da liderança que existe no mundo, ela deve se manifestar em primeira instância, adivinha onde? Adivinha aonde? Onde deve se manifestar, em primeiro lugar, essas características, esses papéis de autoridade, de liderança e de submissão? Na sua casa. É ali que começa. A autoridade não começa no governo, não começa no Supremo, não começa em autoridades mundiais, começa na sua casa. A autoridade e submissão começa nos nossos lares, nos casamentos. Pois como nós veremos em versos mais à frente, em alguns versos à frente, a relação entre um homem e uma mulher é uma das principais representações do Evangelho. Talvez a principal. O relacionamento de Cristo com a sua noiva. O relacionamento de Cristo, Cristo dando a sua própria vida pelo seu povo, pela sua igreja. Portanto, meus irmãos, o casamento foi criado por Deus para refletir o relacionamento estabelecido entre Cristo e o seu povo. Cristo e a sua igreja. É para isso que o casamento existe, meus irmãos. Para isso. Com certeza, Deus nos abençoa, nos concede muitos prazeres e bênçãos nos nossos casamentos, mas o fato é que o casamento existe para refletir o relacionamento que existe entre Cristo e a igreja. Portanto, meus irmãos, a questão para nós não é se os nossos casamentos estão comunicando ao mundo
e principalmente aos nossos filhos, se eles estão comunicando alguma coisa a respeito do Evangelho, a respeito do relacionamento de Cristo com a igreja. A questão não é se os nossos filhos, se os nossos relacionamentos estão comunicando alguma coisa. A questão é o quê? O que os nossos casamentos estão comunicando para o mundo, para os demais irmãos e para os nossos filhos? O que o meu relacionamento com a minha esposa comunica para os meus filhos a respeito do relacionamento de Cristo com a igreja? Será que o meu casamento comunica algo verdadeiro a respeito do relacionamento de Cristo com a igreja? Ou será que o meu casamento comunica algo mentiroso? Essa é a questão. O que os nossos casamentos estão comunicando ao mundo, aos nossos filhos, aos demais irmãos, é isso que importa. A respeito daquilo que Cristo fez. E sobre como a igreja deve responder a esse feito. Partindo dessa perspectiva, meus irmãos, nós podemos afirmar com razoável convicção, que a situação dos casamentos em certa região nos revela muito, ou tudo, a respeito da situação da igreja e do evangelho naquele mesmo lugar. Parem para pensar. Pode um estado ou um país em que o evangelho é pleno, em que há muitos cristãos vivendo vidas guiadas pelo evangelho, guiadas pela lei de Deus, pode em tal lugar existir tamanha promiscuidade, altos números de adultério, altos números de divórcio? Podemos dizer que esse lugar está sendo verdadeiramente influenciado pelo evangelho? De forma nenhuma. A situação dos casamentos é um reflexo de como o evangelho está sendo vivido ou não está sendo vivido e não está sendo praticado no lugar em que nós vivemos. E de fato, onde nós vemos um número absurdo de adultérios e divórcios, a conclusão deve ser de que o evangelho não está sendo vivido e não está sendo pregado naquele lugar. Não está. Não de maneira satisfatória. Não está. Assim, meus irmãos, a primeira ordem de Paulo, no verso de número 22, abordando o casamento, abordando a relação que reflete a relação de Cristo com a igreja. A ordem de Paulo é que as mulheres devem se submeter aos seus maridos, devem respeitar e honrar os seus maridos. Por quê? Por quê? Paulo não perde muito tempo com isso, e a sua resposta é bastante simples e breve. Assim como Cristo, um noivo, é a cabeça da sua igreja, é aquele que orienta a sua igreja, é aquele que conduz o corpo. O Deus que é Pai estabeleceu um homem, estabelece um patriarca para ser a cabeça da mulher. Essa é a justificativa de Paulo. Paulo não perde muito tempo com isso. E nós veremos isso com mais calma na semana que vem, abordando o papel dos maridos. Mas o fato é que Paulo não perde muito tempo. Assim como Cristo, um noivo, é a cabeça da sua igreja, a sua noiva, o seu corpo. O Deus que é Pai estabeleceu um homem, um patriarca, para ser a cabeça da mulher. É assim. Simples assim. Adão foi criado primeiro. Eva foi gerada de Adão. Paulo fala em outro lugar. E essa é a ordem natural das coisas. É notável que quando o apóstolo começa a dar direções para todas as formas de relações sociais, ele começa com as esposas. É com as esposas que Paulo começa. Isso não é, meus irmãos, porque as esposas são piores. Na verdade, eu diria que é porque elas são mais importantes, são especiais, vasos mais frágeis. E, de fato, em todas as relações sociais, se essa base não for firmada corretamente, nada mais ficará alinhado. Nada mais. Se a esposa não estiver alinhada, nada mais ficará alinhado. Provérbios 14, verso de número 1, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as suas próprias mãos.
Vejam só, meus irmãos, o poder que existe nas mãos ou na boca de uma mulher. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as suas próprias mãos. Portanto, Paulo sabe e reconhece que existe poder real nas mãos de uma esposa, tanto para edificação, tanto para edificar, quanto para derrubar. Existe poder real nas mãos de uma esposa, tanto para edificar, quanto para derrubar, e Paulo sabe muito bem disso. Mas também, meus irmãos, há outra razão específica para Paulo colocar as mulheres em primeiro lugar. E é o fato de que elas precisam ser lembradas constantemente a respeito disso. Mulheres têm uma tendência maior a amar, e de fato isso é certo, isso é bom. De fato, a Bíblia requer que todos os crentes amem ao seu próximo como a si mesmos. No entanto, meus irmãos, o comando de Deus é que as mulheres não amem ao seu marido como é dito aos homens. Amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Mas as mulheres, é dito, se submetam, respeitem, honrem o seu marido, honrem os seus maridos. Esse é o comando de Deus para as mulheres. Não apenas amem, mas manifestem um amor respeitoso que honra os seus maridos. Ou poderíamos dizer que a forma de amar da mulher deve assumir a forma de uma submissão respeitosa. É assim que uma esposa ama o seu marido. Não é com amor emocional, não é com de qualquer outra forma. É com submissão respeitosa. Portanto, meus irmãos, isso é algo a considerar quando uma mulher procura um marido. A questão não é se você poderá amar ele para toda a vida. Muito bonitinho. Você pode amar ele por toda a vida e você pode não respeitá-lo, não honrá-lo por toda a vida. E o seu casamento vai ser uma desgraça. Esse é um fator extremamente importante na escolha de um marido. Não é se você poderá amá-lo por toda a vida, mas se você o respeitará, se você honrará o seu marido por toda a vida. Em última instância, tanto mulheres quanto homens precisam estar atentos a isso. Em última instância, um marido não precisa ser amado, ele deve ser honrado. E por outro lado, se o marido exige muito amorzinho, está errado, né? Não tecerei maiores comentários, mas está sendo efeminado. É isso que ele está sendo. Em última instância, o marido não precisa ser amado, ele precisa ser honrado. Isso fica bastante claro, meus irmãos, nos desentendimentos de um casal. Não sei se vocês já tiveram algum desentendimento como casal. Imagino que não, né? As mulheres, em geral, ficam insatisfeitas quando as suas demandas emocionais não são supridas, mas os homens, em geral, ficam insatisfeitos quando as suas demandas práticas do dia a dia, demandas reais, emocionais também são reais, mas práticas, coisas práticas, fazer ou não fazer, é isso que nos incomoda. Essas demandas não são supridas. Assim, Paulo acrescenta que a mulher deve se submeter ao seu marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Portanto, mulheres, a forma como vocês se submetem aos seus maridos refletem a forma como vocês se submetem ao Senhor. Já pararam para pensar nisso? A forma como vocês se submetem aos seus maridos é a forma como vocês se submetem ao Senhor. De que forma, ou o relacionamento de vocês com os maridos, de que forma isso tem evidenciado o seu relacionamento com o Senhor? Ou, melhor dizendo, a forma como vocês tratam os seus maridos é a forma como vocês reverenciam ao Senhor. Se a submissão ao marido é realizada com respeito e com honra, isso é um reflexo de uma submissão sincera e reverente ao Senhor.
Cabe destacar também, meus irmãos, por outro lado, que essa autoridade masculina, a qual as mulheres devem se submeter, ela não é absoluta. Cabe lembrar. Ela deve ser exercida como o Senhor. E, novamente, nós veremos isso de maneira mais clara no sermão da semana que vem para os homens. Mas o fato, para o que nos interessa aqui, é que toda autoridade verdadeira responde à autoridade suprema de Cristo. Portanto, o seu marido não tem o direito de ser um líder autoritário. Não tem o direito de ser um estúpido. Porque não é assim que Cristo ama a sua noiva. Não é assim que Cristo amou a sua igreja. O fato é, para o que nos interessa aqui, é que toda verdadeira autoridade responde à autoridade suprema de Cristo. E isso significa que se um governante ordena a um cristão que desobedeça a Bíblia, o que você deve fazer? Ah, não, vamos obedecer aos governantes. Ele manda você desobedecer ao Senhor e você vai obedecer o governante? De maneira nenhuma. De forma nenhuma. Assim como Pedro e João fizeram quando foram ordenados a parar de pregar o Evangelho. Eles pararam? Claro que não. Se você vivesse na Alemanha nazista e fosse ordenado a denunciar os seus vizinhos judeus, o que você faria? Obedeceria? Espero que não, claro que não. Da mesma forma, esposas, mulheres, se os seus maridos lhe pedirem para assaltar um banco com ele, o que vocês vão fazer? E óbvio que esse é um exemplo esdrúxulo, mas há tantas outras coisas no dia a dia. Mas o fato é que vocês devem recusar imediatamente e chamem a polícia. É isso que vocês devem fazer. Simples. A autoridade cristã sempre responde e sempre deve estar sujeita à autoridade suprema, absoluta do Senhor Jesus Cristo. No entanto, meus irmãos, cabe destacar, cabe lembrar, isso se refere a questões que te impedem de obedecer a Cristo e não a demandas simples do dia a dia. Vejam bem, não é a brecha que vocês queriam. Isso se refere a questões que te impedem de obedecer a Cristo e não a demandas simples do dia a dia. Muitas mulheres, tentando se justificar, afirmam: meu marido toma decisões muito bobas. Meu marido não sabe tomar decisões. Ou pior, o meu marido não toma decisão nenhuma. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer para você, que péssima escolha que você fez. Esse é o primeiro ponto. A não ser que você entrou num casamento arranjado, se não foi assim, você não tem desculpa. Você conhecia, você deveria saber. Mas o meu marido não toma decisões muito boas, então eu vou assumir o papel dele. Parabéns, Eva. É isso que vai acontecer. Mas o meu marido não toma decisão nenhuma. Novamente, em primeiro lugar, o problema é que você escolheu casar com ele. Mas, em segundo lugar, e não menos importante, é a questão de que, se não é pecaminoso, se o seu marido não está levando você a pecar objetivamente contra o Senhor, não importa. Não importa. A autoridade e a responsabilidade são dele. Então, agora, o seu papel como mulher é ser uma ajudadora, orientando e aconselhando o seu marido. E é importante notar, meus irmãos, esse é o dever da mulher. Esse é o dever da esposa. Não é submissão bíblica. Prestem atenção. Não se trata de submissão bíblica se você simplesmente deixa o seu marido tomar todo tipo de decisão que afetam a sua família sem conversar com ele. Isso não é submissão.
Isso é tolice. É tolice. Você foi criada para ser ajudadora, auxiliadora. E se o seu marido toma decisões que afetam a vida da família, financeiramente, criação de filhos, vamos lá, vários assuntos, e você simplesmente não sabe de nada, está errado. Ele está errado e você está errado. Está errado. Isso não é submissão bíblica. Ele deve te manter informada, mas não apenas informar, ele deve buscar a sua opinião. Você é ajudadora, você é aconselhadora, auxiliadora. Ele deve buscar você. Mas no final das contas, cabe destacar, a decisão é de quem? É dele. E o desafio é que você deve aceitar com alegria, como ao Senhor. Esse é o grande desafio. No final das contas, ao final de toda a conversa, a decisão é dele. E você deve aceitar isso com alegria. Assim como um filho que obedece de má vontade. É certo um filho obedecer de má vontade? Sabemos que está errado. Mas por quê? Supomos que uma esposa pode se submeter ao seu marido de má vontade. Ou só para dizer depois, eu avisei. Portanto, esposas, esforcem-se para evitar as queixas. Esforcem-se para evitar as discussões tolas. Provérbios novamente, agora no capítulo 19, diz que a esposa briguenta é como uma goteira contínua. Pensa em coisa chata. Não é à toa que Salomão é um sábio. Não existe coisa mais insuportável do que uma goteira contínua. Assim como não há coisa mais insuportável do que aquilo que se assemelha a uma goteira contínua. Não sejam. A esposa briguenta é como uma goteira contínua, insuportável. Portanto, minhas irmãs, de fato, Deus concedeu a vocês uma grande habilidade para falar e comunicar. Mas essa habilidade deve ser usada como auxiliadoras, para ajudar os seus maridos, para ajudar as suas casas. A mulher sábia conhece o poder das palavras e por isso ela conforma as suas próprias palavras à palavra de Deus. Esse é o papel da mulher sábia. Esse é o papel de todo cristão sábio. Mas, em especial, daquelas que foram chamadas para serem auxiliadoras, ajudadoras. A mulher sábia conhece o poder das palavras e por isso ela conforma as suas próprias palavras à palavra de Deus. Provérbios 31, mulher virtuosa. E o texto nos diz, ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Instrução da bondade. Não é qualquer instrução. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Mas a mulher tola pensa que a casa precisa de debates constantes, intermináveis. Passou uma semana e o assunto não acabou. A mulher tola pensa que a casa precisa de debates constantes, intermináveis, e no final das contas ela acaba derrubando a sua casa com a sua própria língua. É isso que acontece. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E cabe destacar, ao seu marido, não é a qualquer homem. Não é aos outros homens, é ao seu marido. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Muitos, nos dias de hoje, tentam reduzir esse ensino à mera convenção social do seu tempo. Era cultural. Paulo estava falando a respeito daquele contexto, naquela época, era assim. E aí o que Paulo faz? Paulo não se contenta
com uma interpretação tão superficial a respeito disso. E ele então conecta a submissão da esposa ao marido com a submissão da igreja a Cristo. Pode a igreja não ser submissa a Cristo? Então por que você acha que a esposa não deve ser submissa ao seu marido? Paulo não deixa brecha. Ou você afirma que a igreja não precisa ser submissa a Cristo, não precisa viver de acordo com os mandamentos de Cristo, ou é isso, você reconhece a realidade. É simples assim. Paulo não se contenta com essa interpretação totalmente superficial. E ao conectar a submissão da esposa ao marido com a submissão da igreja a Cristo, o apóstolo revela a profundidade e a perpetuidade desse mandamento. Mandamento perpétuo. Não é cultural. Não é invenção. Ou talvez, na sua cabeça, seja uma invenção, que a igreja deve se submeter a Cristo. Tudo bem, seja coerente. Mas não é esse o ensinamento do Evangelho. Se é esperado que a igreja permaneça submissa a Cristo, é bastante lógico que as esposas devem permanecer submissas aos seus maridos. A igreja, na sua unidade e santidade, reflete a glória de Cristo, seu noivo. Da mesma forma, a esposa, em sua submissão amorosa, em unidade com o seu marido, manifesta a glória do casamento e torna visível a beleza do Evangelho no seu lar. Não foi isso que falei no início? A questão não é se a sua postura dentro do casamento, como esposa, está comunicando algo a respeito do Evangelho. Mas a questão é o quê? O que a sua postura como esposa tem comunicado ao mundo, aos irmãos e aos seus filhos a respeito do Evangelho? Será que a sua postura comunica aos seus filhos que a igreja não precisa ser submissa a Cristo? Afinal de contas, eu não sou submissa ao meu marido. Crianças conseguem fazer essas conexões com bastante facilidade. Ou será que a sua fidelidade como esposa comunica o fato de que Cristo amou verdadeiramente a sua igreja, de forma que a igreja pode responder em amor a esse Cristo? Esposas, ao viver esse chamado, vocês não estão se rebaixando, pelo contrário, vocês estão sendo exaltadas. Ao contrário do que o mundo propõe. Bem diferente do que o mundo propõe. Não há valorização real da mulher nesse mundo. No final das contas, o que a gente vê com toda essa onda feminista, promiscuidade. E mulheres chegando em idade avançada, adulta, frustradas. Totalmente frustradas. É isso que esse mundo pode proporcionar. Esposas, ao viver esse chamado, vocês não estão se rebaixando. Pelo contrário, vocês serão exaltadas e devem ser exaltadas pelos seus maridos. Vocês não estão apenas obedecendo aos seus maridos, mas estão honrando a Deus, honrando a palavra de Deus e comunicando o Evangelho de uma forma que ninguém mais poderia comunicar. Ninguém mais. Vocês estão chamando a igreja à santidade de uma forma que pregador algum jamais poderia fazer. É isso que vocês estão fazendo. Portanto, zelem pelo seu papel como esposas. Afinal de contas, qual testemunho é mais poderoso nesse mundo do que um casamento que reflete a união celestial entre Cristo e a igreja? Qual o testemunho mais poderoso? Parem para pensar. Por que o mundo ataca tanto a família? Por que o mundo quer tanto destruir a família? Não é apenas porque nós vivemos o nosso núcleo, é muito legal, mas é sim porque o casamento comunica o Evangelho.
Um casamento bem vivido comunica plenamente a mensagem do Evangelho. Mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Essa é a ordem do apóstolo Paulo. Sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Igreja do Senhor Jesus Cristo, seja submissa ao seu próprio noivo. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Não há brecha na palavra de Deus para fazermos a nossa própria vontade. Em verdade, quando nós abraçamos a palavra de Deus, é aí sim que nós podemos viver de maneira plena a bondade e a verdade. Mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Igreja do Senhor Jesus Cristo, seja submissa ao seu próprio noivo. Ele vos amou. Ele é Senhor. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.